Olá, galera do canal Real Missão, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Como falamos no vídeo anterior, nós vamos estar conversando mais um pouco aqui com vídeos curtos para aprendermos mais um pouco sobre missões, fora os nossos podcasts, né, que estão aí para auxiliar você que precisa iniciar missões ou evangelismo na sua igreja local. E às vezes tem dificuldade, às vezes não sabe por onde começar, às vezes acha que simplesmente ir e entregar doações ou entregar coisas, isso já é suficiente, mas às vezes não, tem pessoas precisando de uma palavra, tem pessoas precisando de oração, e aqui você vai aprender os momentos certos que isso pode ser feito, pode ser aplicado. E hoje, como diz o tema, como começar missões na minha igreja, né? 3 passos muito importantes para você iniciar. Orando, né? Aí tem uma palavra lá em Provérbios 16:3, todo mundo conhece, que diz: "Consagre ao Senhor tudo o que você faz, seus planos serão bem-sucedidos". Sei que a gente fala sobre trabalho, às vezes fala sobre mudar de emprego, sobre conquistar coisas aqui, né. Mas também precisamos usar essa estratégia, perdão, fugiu a palavra aqui, para o reino, né, que é consagrando ele: "Pai, eu preciso servir minha comunidade. Pai, eu preciso alcançar pessoas. Preciso trazer pessoas para a igreja, mas que não venham ser apenas números e tal". É orando, jejuando, buscando, tudo antes de você começar a fazer, você precisa estar orando. E missões não é simplesmente uma ideia legal que você teve de alcançar pessoas no bairro e vai dar certo. Não, você precisa orar, precisa buscar estratégias no Senhor, precisa envolver pessoas, né. Vou estar falando isso aqui mais à frente. E número 2, não seja ansioso ou ansiosa. Como eu acabei de falar um pouquinho antes, a gente tem uma ideiazinha legal, a gente quer logo implantar, a gente quer correr para fazer, a gente quer: "Não, vamos, vai dar certo, vai dar certo". E às vezes não é assim. Às vezes não, normalmente não é assim que funciona. A gente acaba botando a carroça na frente dos bois, né, como diz o ditado aí. E às vezes acabamos perdendo aquele campo, acabamos perdendo aquela pessoa, aquela vida, né, que talvez estava até, aberta a ouvir o evangelho, precisando e tal, e daria certo, se você fizesse a estratégia correta, que não vai dar certo porque você fez errado, ou talvez no tempo errado, né. Às vezes a gente acha que tem muitas pessoas que acham que evangelismo, né, o evangelho em si uma imposição, você se impor para a pessoa. "Não, eu tenho que", tipo um debate, uma coisa que precisa estar sempre ali ganhando, na verdade não. Muitas das vezes você vai evangelizar com atitudes, amando aquela pessoa, sentando para ouvir. Uma das coisas que mais funciona no evangelismo é sentar para ouvir. Às vezes tem a pessoa que: "Caramba, fulano cresceu na igreja, cara, canta pra caramba, ou prega pra caramba e tá no mundão. Olha só, esses jovens não quer nada, essa pessoa não quer nada com a vida", mas às vezes a gente não ouviu aquela pessoa. Não passou a sentar e ouvir: "Mano, o que aconteceu? Minha amiga, o que aconteceu?". Coisas que talvez nós podemos ajudar, né, e que infelizmente tem muitas pessoas que não vou dizer nem muitas igrejas, mas tem muitas pessoas que não sabem lidar com pessoas, que acabam tratando aquela pessoa ali de uma forma rude, de uma forma ruim, e acaba afastando aquela pessoa, né, acaba, tirando ela da igreja, né. E às vezes a gente fica na justificativa de que: "Ah, nós temos que olhar para Cristo, não olhar para o homem". Só que, cara, tem situações e situações que a gente não que a gente vai olhar para o homem, só que quando a gente passa, ninguém tá ali na pele daquela pessoa para poder julgar. "Ah, ela podia ter ido pra outra igreja, ela podia ter ido", esse é o ideal, né, você talvez vê algo que você julgue muito ruim na sua igreja local, algo que fuja totalmente dos princípios bíblicos, é você orar e buscar a denominação que viva na palavra ali. Só que às vezes, né, diversos exemplos nós temos de pessoa que às vezes o jovem fornicou, caiu em alguma coisa assim, tô falando das mais comuns, né, mas tem um leque de coisas que acontece que são tirados ali de tudo que eles faziam na igreja e não existe um acompanhamento. Só simplesmente: "Não, deixa de lado aí, daqui a pouco ele volta". Não, precisa ter um acompanhamento. Então, eu não sei nem por que que eu falei essas coisas que não estava no script, mas, tem lá, né, Filipenses 4:6 diz: "Não andem ansiosos por coisa alguma". Então, assim, não anda ansioso, não faça as coisas por emoção, por empolgação. Isso é 99% certo de dar ruim, né. Essas começar algo empolgado, ou porque eu tô na animação e tal, vai dar ruim, pode dar ruim. Tá, que não deixe que a ansiedade ou a empolgação tome conta de você, porque isso vai te atrapalhar. Missões, evangelismo, precisa ter estratégias. A gente cresceu aí, talvez quem tem eu ainda sou um pouco novo, tenho meus 30 aí, mas talvez você cresceu ouvindo muito ou vendo muito, eu participei muito de evangelismo de entregar panfleto, de evangelismo de bater na porta, de culto no lar, né. Eh eh, isso funciona, tá, não tô falando que isso não dá certo. Só que às vezes as pessoas, ainda mais no tempo de hoje que tá tudo tão polarizado, as pessoas vendo muitos exemplos de cristãos aí
não dando exemplo, né? E acha que pegar aquele papelzinho, é mais um deles. É crente que vai querer só meu dinheiro, é uma pessoa que só vai querer. Então, assim, as pessoas às vezes não querem isso, elas querem conversar, elas querem relacionamento, elas querem ser compreendidas também. Então, isso acaba atrapalhando quando você faz algo impondo, né, aquilo para aquela pessoa. Jesus não é um time de futebol que você precisa entrar em debates, discussões para poder ter razão. Não precisa disso. É claro que precisamos pregar o evangelho, é claro que a Bíblia fala que seremos perseguidos, odiados, mas isso não quer dizer que eu vou sair por aí impondo todo mundo aquilo que eu acredito, até aquela pessoa acreditar também, porque senão só vai afastar a pessoa, né? E como eu falei, as pessoas, elas vão muito mais pelo seu exemplo do que pelo que você fala. Então, se elas verem um Cristo que muda a sua vida, um Cristo que mudou a sua vida, um Cristo que te abençoa, um Cristo que te dá paz, mesmo em momentos difíceis, cara, ela vai querer saber daquilo. Porque Tiago é assim. As coisas estão dando tudo ruim, ele tá bem, tá animado pra cima. Não é sobre nós, mano. É ele. Então a gente precisa, assim como a gente bota um perfume bom, cheiroso, as pessoas sentem o cheiro de perto, precisa ser o Espírito Santo na nossa vida. Essa presença precisa estar exalando na vida de pessoas. Olha aí, se dá uma baita pregação, hein? Então, número 3, envolva a sua igreja barra liderança. Se você é membro, envolva essa liderança, converse, né? Estão aí há mais tempo que você liderando, ou de experiência cristã, às vezes, eles vão poder te dar estratégias melhores, vão poder te ajudar ali melhor no dia a dia. Se você é um líder, envolva a sua igreja. Não vai querer fazer tudo sozinho, até porque a igreja precisa servir. É a igreja, não é só o pastor. O pastor cuida do rebanho local, o pastor auxilia, o líder ele auxilia ali no rebanho. E junto ele precisa cumprir o ID de Jesus, né? Tem uma frase do Carreto Paz muito citada que diz: ninguém faz nada grande sozinho. Ninguém faz nada grande sozinho. Você vê aí grandes construções, tanto de pessoas que participam, você vê pessoas que chegaram no topo aí, que você denomina sucesso, tantas pessoas que tiveram nos bastidores ajudando, às vezes um pai, uma mãe, às vezes um tio, uma tia, alguém que ajudaram aquela pessoa a chegar até lá. E às vezes no meio no cristão também. Pessoas que chegaram na mídia, chegaram aí no topo, que foram ajudar lá atrás, na igreja. Foram discipuladas, foram investidas ali nela. Então, ninguém faz nada grande sozinho. Precisamos estar sempre cercado de pessoas que nos ajudem na nossa caminhada, assim como Jesus chamou os 12. Então, assim, Jesus, que é Jesus, ele teve 12 perto dele, né? Mais diretamente ali. E mesmo sabendo que um o trairia. A gente sempre tem que falar esse exemplo aí, porque às vezes a gente fala, pô, mas fulano, chamei fulano, tava perto de fulano, ele desviou, ele se afastou, ele... Cara, faz parte da vida, né? Anda com pessoas que impulsionem a buscar Cristo, que lhe aproximem de Deus. E com essas 3 dicas aí, eu acredito que você vai crescer muito. Orando, não sendo ansioso e envolvendo a sua igreja ou sua liderança. Você não faz nada sozinho, né? Então, esses 3 passos são muito importantes na hora que você for começar a fazer um trabalho de evangelismo na sua igreja. Eu já vi tanta coisa aí, mesmo tendo uns 10 aninhos de missões, eu já vi tanta coisa, tantos projetos que deram errado, até comigo também, por querer fazer com coisas que eu falei aqui, erradamente, né? Sendo ansioso, sendo empolgado, e não, tem que orar, tem que buscar estratégia. E aí, você gostou desse vídeo também? Então deixa no comentário aí o que você achou, o que você acha, o que você pensa. Talvez você faz parte de uma igreja que não trabalha com evangelismo, deixa nos comentários aí. E qual parte mais te tocou, né? Traz para para nós compartilharmos talvez no próximo vídeo, falar sobre isso ou sobre algum tema que você acha importante e relevante para a gente estar falando aqui nesse caso. Hoje foi antes de 10 minutos aí. Que Deus te abençoe e não esqueça de curtir, deixar aquele like aí, se inscrever no canal, ativa o sino, que isso ajuda bastante, não a ter números, mas a alcançar mais pessoas e crescer mais e mais dimensionados aqui. Não para crescimento de uma rede, mas para que pessoas possam ser alcançadas e que o evangelho possa se expandir cada vez mais, nós possamos aí cumprir aquilo que Jesus nos ensinou. Valeu, Deus te abençoe.